Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Cordioli. Hoje eu estou aqui com o Dr. Conrado Kurtz, desembargador do Tribunal de Justiça, e também com o desembargador Márcio Chilé, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Hoje nós vamos conversar sobre um aspecto fundamental muito pouco explorado aqui no Brasil, que é a dignidade da pessoa humana aplicada às vítimas e os familiares das vítimas dos crimes com violência aqui no Brasil. Como é que isso está sendo tratado pelos tribunais? Como é isso que está sendo tratado na legislação? E quais as perspectivas que a gente pode ter no direito brasileiro para enfocar e conversar mais e se aprofundar nesse tema que é de suma relevância? Então, como de praxe, passo a palavra para o Conrado Kurtz para apresentar o nosso convidado e dar seguimento ao nosso podcast Diálogos em Direito e Filosofia. Lembrando a vocês que esse vídeo vai integrar uma playlist especial em que nós vamos falar a respeito da dignidade da pessoa humana. Então hoje, dignidade da pessoa humana e as vítimas de crimes com violência. Conrado, por favor. Bom, então, primeiro, Leandro, prazer novamente estarmos aqui fazendo o nosso podcast Direito e Filosofia. Quero cumprimentar ainda o desembargador Márcio Chilé, que é um amigo, um colega, e o Márcio, pelo que eu me recordo, assim, o Márcio tem um mestrado em Direito na Universidade de Lisboa e o Márcio tem uma longa experiência como promotor de justiça também. Agora integra os quadros da magistratura como desembargador na terceira Câmara Criminal, né? Exatamente. Márcio? E então, assim, o Márcio tem uma longa experiência, fundamentalmente na área, aliás, em várias áreas, mas eu acho que tem um foco particular no júri, né? Sim. E tem obras publicadas, que depois você poderia falar um pouquinho para nós. Uhum. E eu acho que nós podemos conversar, Leandro, a respeito do tema da dignidade da pessoa humana dentro dessas questões vinculadas, então, ao direito penal, né, ao processo penal também. Júri pode ser também, me parece que é um tema relevante na questão da Maria da Penha, que nós trabalhamos muito com violência doméstica, familiar. Sim, exatamente. E, enfim, eu acho que o tema dignidade da pessoa humana é um tema amplo, mas nós podemos aí trabalhar dentro desse foco, né? Eu já te passo a palavra para tu. Claro, sim. Quem sabe tu Pra começa mim- nos falando um pouco a respeito da tua trajetória, né, Conrado? Ótimo. Até Pode ser. como você chegou no Ministério Público e como te destacou esse tema da dignidade da pessoa humana. Eu acredito até pela tua vivência no júri enquanto Com certeza. membro do Ministério Público, isso é um viés que talvez seja pouco explorado no Brasil, mas que para ti é muito vivenciado, né? Quantos anos tu tem de advogado, de promotor no júri e de atuação no júri? Em primeiro lugar, é um prazer, né, estar com vocês aqui nesse Prazer é projeto, nosso. né, que liga direito e filosofia, algo, né, sensacional, algo que dialoga diariamente, e vocês têm esse grande projeto. Então, mais uma vez, participar aqui Isso é a tua segunda é um participação. prazer. Inclusive. A segunda. E a primeira Agora, vez foi durante a quarentena. Né? durante a pandemia, exatamente. E a minha trajetória no Ministério Público começou em 1998, né? Passei no concurso, tinha 24 anos, passei para esse desafio, sempre quis ser promotor, né? Gostava muito dessa questão, já tendo visto muitos julgamentos do Tribunal do Júri, achava muito importante aquela atuação para fazer justiça, para entregar, né, as pessoas que foram assassinadas e as famílias que ficavam. Então eu vi ali um mote muito interessante para trabalhar e algo para entregar ali para as pessoas em termos de justiça, né? E aí fiz a minha caminhada toda, né, lá pelo sul do estado, promotor em Pinheiro Machado, Pedro Osório, em Rio Grande, Pelotas, né? E depois de muitos anos, né, agora, neste ano, acabei vindo, né, ao cargo de desembargador, vindo a integrar os quadros do Poder Judiciário, né, depois de uma seleção que há pelo Quinto Constitucional, dentro do Ministério Público, depois no Poder Judiciário, né, e depois com a escolha do governador. Então foi um novo momento agora que nós estamos, né, com um magistrado, e eu acho que com a experiência que a gente vai adquirindo com o tempo é muito importante, né, para esse nosso trabalho, que é
lutar para fazer justiça, né, nos Certamente, casos concretos. porque você né? está ingressando agora na magistratura como desembargador, mas como você falou, você já tem uma larga trajetória no júri e uma larga experiência no processo criminal, né? Então, Exato. e inclusive tem obras também publicadas que o Conrado falou. Eu já né? aproveitaria Sim. e te perguntaria, Márcio, um pouquinho da tua trajetória acadêmica. Exato. Isso. Eu Nos dá a tua vivência, a eu trajetória. na trajetória acadêmica, já naqueles primeiros 10 anos de Ministério Público, já em Rio Grande, comecei a dar aula, né, na aula de Direito Penal, de Processo Penal. Qual universidade? Era na Universidade de Atlântico Sul, depois na Anhanguera, lá, né? E fiquei mais de 10 anos dando aula, né? Mas nesse meio tempo fui para Portugal fazer um mestrado. Eu já tinha feito, na verdade, uma especialização em Direito Constitucional da Escola do Ministério Público, Sim. que até nós conseguimos que o curso fosse feito lá em Rio Grande, né? Foi uma descentralização da escola, Legal. foi uma bandeira nossa Que até é uma ali. belíssima né? escola, diga-se de Sim, passagem. Exatamente, Né? o curso foi A esse, FMP, né? esse FMP da é FMP. muito boa. E foi um agora curso pelo Luiz Brasil, né? Eu não sei quem que eu pelo Luciano Brasil. Luciano Luciano Brasil. O último foi o Fábio Luiz Zbardelotto. Bardelotto. E agora Mas ali Luciano eu Brasil. tive aula com o Ingo Sarda, tive aula com o Júlio Finger, com o Weingarter, né? Sim, o Jânio. sim. A turma, Então era muito bom. os papas aí Exatamente. da área. Um curso muito bom que me abriu a vontade até de continuar. Vamos começar a estudar. Sim. Né? E produzir academicamente. E produzir, exatamente. Né? Daquela especialização, eu lancei meu primeiro livro, que era sobre a pronúncia no júri, né? Que é a decisão que manda o caso a julgamento, a decisão de pronúncia, que era até limites constitucionais da pronúncia. Sim. Foi o meu primeiro Na livro. Universidade de Lisboa? Isso eu fiz na especialização. Isso é especialização. Tá. Aí fui para Lisboa e lá em Lisboa ali também foi um espetáculo, curso, né? Fiz as minhas pesquisas muito na Alemanha, fui para a Alemanha em 2 períodos longos ali, foi muito, muito legal mesmo. E ali eu foquei na prova indiciária, com a experiência do júri, na questão do homicídio, a prova indiciária nos casos de homicídio. Peguei alguns casos, né, paradigmáticos lá de Portugal para fazer toda a pesquisa. Sim. E foi é um livro que já está na 4ª edição, né? É um livro que foi bem legal de escrever, conhecendo essa parte, né, prática toda, né? Mas casando com fundamentação teórica extensa. Exatamente, né? Isso. Que esse é o ponto. Né? Porque a questão filosófica, desde a questão filosófica, da questão também da psicologia toda que envolve, né, essa questão desses processos, dessa gravidade, né, dos quebra-cabeças que são. Né? Então aí foi trabalhando, né? Nessa parte acadêmica, lancei um livro sobre o dolo também, que tinha uma certa ligação com essa pesquisa toda que eu fiz anteriormente. E assim foram vindo esse período lá na Alemanha, né? Tu estivesse agora recentemente na Alemanha também, tivesse até contato com o grande jurista do Código Penal, um dos Códigos Penais anotados lá que exatamente, o Kindhäuser, né? Kindhäuser, né? E o Hilgendorf também, dois grandes. Eu tive contato, fiz um curso lá, né? Porque eu deixei muitos contatos, né? Então tive essa possibilidade ali foi um curso de praticamente 2 semanas em Würzburg. Né? E ali tive aulas realmente muito, muito, muito interessantes, né? E temas atuais do direito penal. Me diz uma coisa, essa questão da dignidade da pessoa humana, vamos conversar um pouquinho assim, eu acho que a questão das vítimas, né? Eu acho que a gente pode começar por aí e também já puxando aí um pouquinho para a questão relativa à violência doméstica. Perfeito. Né? O que tu me dizes assim? Tu achas que o nosso sistema do júri, a pergunta que eu sempre faço com relação ao júri, o júri ainda tem o seu papel ou está superado? Tá? A primeira pergunta. E a segunda é assim, ó, achas que o júri dá uma resposta satisfatória em termos de proteção às vítimas, porque o júri tem a concepção de que ele é
tu ser julgado pelos teus pares da sociedade, né? Isso ainda tem espaço numa sociedade tão diversificada, cidades tão grandes, né? Comunidades hoje, aquela vida comunitária, salvo no interior, nós temos hoje cidades aqui que são com 200 mil habitantes, o caso de Passo Fundo, Pelotas, eu acho mais ou menos nessa... até mais, Só né? é mais, né? Só Quase queria colocar 400 mil. duas pimentas Claro. na tua pergunta. A primeira é, ontem houve o julgamento de um júri de um cidadão lá que matou 4 filhos. né? Sim, foi exato. condenado. Então, a essa é uma coisa 175. bárbara. né? Nós Ele temos matou visto 4 filhos atualmente dele coisas assim. por uma questão de revanche É. e contra a esposa, É. né? Então, é tipo um negócio, um crime que não há... Bárbaro. Não né? tem É um explicação, troço, não tem racional. racional, segundo assim que eu penso, e até andei estudando com o Drayton, a nossa lei não é capaz de punir a barbaridade que o cara cometeu, né? Assim, da dimensão do A negócio. né? justiça humana É. não tem condições. Não tem condições. Não tem alcance para isso. Sem A segunda questão é exatamente só botando uma pimentinha, porque até na questão do júri, até pouco tempo atrás, eu acho que uns 10 anos atrás, a defesa da honra, né, nos crimes praticados por homens contra mulheres em razão de questões emotivas ou de relacionamento, um dos argumentos ainda aceitos no júri era a legítima defesa da honra. Eu me lembro que em Uruguaiana quando eu estava na faculdade, eu peguei uma situação assim e a pessoa foi absolvida, mas eu acho que o STF decidiu que isso não era um argumento válido pode faz mais. pouco tempo. Mas É. é recente. Faz pouco tempo, é recente. É recente, é menos de 10 anos Com essa certeza. decisão. Então, só botando uma pimenta na Não, mas é pergunta, importante porque isso... Envolve o assunto aqui que a gente está tratando, né? Quando a gente vai falar de dignidade da pessoa humana, exatamente nesse campo é que se diz, olha, como é que vai se admitir que num ato machista, né, a pessoa vai tirar a vida de uma mulher, né, porque ele está com ciúme, porque ele acha que ele é dono de uma mulher. Né? Então, realmente toca diretamente nessa situação da dignidade da pessoa humana, do respeito que tem que haver, e a legislação a legislação, o direito em si, né, a jurisprudência, né, tem que fazer valer esse princípio que não pode ser apenas na folha de papel, né? Então tem que realmente ser efetivo. E uma forma de ser efetivo é não permitir, né, que esse tipo de violação, né, seja escancarado na nossa sociedade, né? Então, sim, dentro dessas questões aqui, em primeiro lugar, Conrado, assim, eu acho que o júri ele ainda cumpre esse papel. Como o Leandro aqui falou, ontem teve um julgamento pelo júri e que houve essa vamos dizer assim, comoção da sociedade e, ao mesmo tempo, tem a legitimação, né, dessa força que é a decisão desse um julgamento da comunidade. Sim. Né? Eu acho que isso ainda tem o seu legitimador, tem o seu caráter simbólico. Claro que é uma estrutura grande, é uma questão que não é o julgamento público, ele tem todo esse aspecto também de que ali se adentra na vida das pessoas, né? Sim. Então, seja das testemunhas, seja das vítimas, dos familiares, do acusado e dos seus familiares. Então, tem um aspecto bem pesado, né? Porque é público aquilo. Então, mas, de outro lado, tu tens ali esse caráter, né, de ser uma decisão, para esses casos tão graves que são os homicídios, né, de ter a legitimação social. Né? A justiça ali, ela, vamos dizer assim, ela vai contar com essa força, né? O Poder Judiciário vai contar com essa força dessa legitimação popular, né, da sua decisão. História do júri, né? A legitimação é ser julgado por iguais. E querendo ou não, aí a questão de formatos de júri, né? Mas nós temos esse nosso formato de 7 jurados, que não há comunicabilidade, né? 7 jurados leigos, né? Mas tu tens o júri, né, em outros países. Claro, a gente costuma ver em séries, em filmes, aquele modelo americano, né, que é o modelo inglês, são 12 jurados, mas tem comunicabilidade, só que tem toda a escolha prévia e tudo mais, aqueles jurados. Só que tu tens em Portugal o júri,
né? Só que no sistema escabinado, assim, em vários países da Europa. Uhum. Né? Sim. Né? Sim. Então, Com juízes leigos, né? que são juízes São leigos leigos, e mas juízes de carreira. ligados ao Né? Poder Sim, Judiciário. é um juiz de Lá carreira em Portugal tem 4 juízes leigos e e um 3 de juiz carreira. Né? orientei. Tem uma maioria aqui com Sim. decisões fundamentadas. Sim. Então, assim, existe o júri. Aham, Né? sim. Então, assim, o júri ele é uma realidade que não é só daqui do Brasil. E eu acredito que aqui no Brasil, como ele tem, fez há pouco 200 anos, né? E esse formato de júri com 7 jurados, nesse sistema, Sim. são mais de 100 anos. Né? Ou seja, eu acho que tem uma tradição aí que é importante. Sim, de preservação. Agora, é claro que dentro dessa teu questionamento da realidade atual, é que o Brasil ele extrapola demais na questão do número de crimes. Pois é. Então, tu tens a situação do tráfico de drogas e os homicídios que ocorrem dentro desse contexto, Sim. que são totalmente alarmantes e que são É o crime profissional. em números maiores que qualquer conflito. Então, o que acontece, né, Conrado? Tu coloca realmente os próprios jurados numa situação extremamente delicada. Delicada, né? Uma coisa é o julgamento do júri, como ele era, Sim, como tu disseste anteriormente, onde tu julgarias ali esse homem que praticou esse crime contra uma mulher, o vizinho que matou o vizinho, né, Briga de discussões, bar, briga aquelas de bar, coisa Ah. que os jurados iam lá realmente Não, hoje- para dar uma decisão, olha, isso aqui a gente não quer Percentual que hoje de guerra de facções e de guerra por território, né? toma conta. Tomou conta. E é algo Isso muito é uma preocupante. expressão de uma desumanidade, Total, problema cultural, né? total, exatamente, né? O que tu estava falando, né? 2 pontos, né? No Brasil a gente chega a ter, isso eu e o Conrado, a gente já discutiu uma vez, né? Tem 2 modelos até de júri, porque tem esse modelo que é um júri não técnico, com 7 jurados, né? Aham. Mas existe também aquele júri que é excepcional. Eu vi uma vez, que é o caso do Dexheimer, né? Ah, sim, Sim, que aí tem foro privilegiado Isso. e aí é Claro. julgado pelo órgão especial. Pelo no tribunal, tribunal, né? É. E aí é um júri composto por juízes de Desembargadores, direito, então, no por caso, desembargadores. Mas ali é por que tem causa uma da formação. competência dos deputados Exato. estaduais, Sim, dois sim, deputados é estaduais. foro privilegiado, né? Exato. Então aí nesse é um júri técnico. Os 2 modelos. É excepcionalíssimo. Eu, na minha excepcional. vida, eu vi uma vez, né? Vi uma vez, Claro. né? Mas é excepcionalíssimo, mas há a possibilidade. De volta, né? Essa regra geral que é o júri que é formado por jurados não técnicos. Tu acha que isso tem... Eu já vi críticas nesse sentido. Tem essa estrutura, e eu separando o crime profissional e facções do Sim. crime organizado. Não é nem profissional, é o crime organizado mesmo, que é tipo uma corporação, isso já, né? Uhum. É outro nível. É outro patamar, É outro patamar. com certeza. Agora, voltando para esse crime emocional, né, com motivos emocionais, ou, Aham. ou, né, forte emoção e etc e tal, você acha que o júri tem condições de lidar e apresentar uma resposta justa para a sociedade e justa preservando a dignidade das vítimas? Bom, eu vou te deixar trabalhar por aí, depois eu teria uma segunda pergunta decorrente dessa. Eu acredito que a Como resposta não é técnico, é né? sim, com tranquilidade, entende? Porque se pegares assim, ó, os casos vão a júri, eles passam primeiro por um crivo Sim. jurisdicional, Sim. que um juiz vai fazer uma análise, e hoje até tem-se, né, a própria jurisprudência, a doutrina, entendendo assim, olha, tem que haver alguma filtragem efetiva disso. Não é porque há um inquérito policial em um processo e o sujeito vai ser pronunciado, que é a pronúncia, o fato, né, a decisão que manda julgamento. Então, tu tens um filtro que cabe recurso aqui para o Tribunal de Justiça, ou seja, tem não é, né? Às vezes quando se passa a ideia, vai jogar lá o cara para o jurado. Mas se tu né? me permites, assim, Né? só até porque eu acho que tem muitos alunos que Sim. assistem, principalmente o professor Cordioli, né? Então, assim, ó, nós temos na primeira fase do Tribunal do Júri, que é a audiência preliminar, que se chama, né, no Código de Processo Penal, em que há, digamos assim, toda uma investigação probatória, com inquirição de testemunhas da vítima, do acusado, etc., todo este composto de provas, sejam elas técnicas ou testemunhais, né? Exato. E depois ali para que se chegue à decisão de pronúncia, e nesta decisão de pronúncia se o juiz avalie se há prova da existência do fato e indícios suficientes daquilo que ele coletou todo na audiência de preliminar para ver se tem indício de autoria daquilo. Porque o juiz, nesta fase, ele não decide se é culpado ou inocente, ele apenas verifica se há elementos suficientes e necessários para, então, entregar
ao Tribunal do Júri, que é o juiz competente constitucionalmente. Está previsto na Constituição a competência do júri para os crimes contra a vida. Então é só isso que é importante dizer. Deixar bem claro, porque senão fica às vezes aquela ideia de né, é o júri, aí são pessoas leigas e como se ninguém soubesse de nada. E não é assim. Né, porque como tem esse procedimento bifásico assim muito claro, né, o juiz primeiro essa fase preliminar toda, para depois o fato então já é superado isso, entendido, olha, tem elementos suficientes, o júri agora que vai decidir, ouvindo o Ministério Público, ouvindo a defesa. E o que ocorre? Os julgamentos, né, os seus resultados, vamos dizer assim, as condenações ou absolvições, se isso for fazer, como eu já, nessa pesquisa mesmo que eu fiz sobre a prova indiciária, lá sobre o homicídio, né, ali mesmo eu constatei, né, de que os magistrados de carreira concordavam em mais de 80% com as decisões dos júris. Né? E eu acredito que essa é uma toada, vamos dizer assim, essa é uma visão de que certamente aqui, se fosse fazer uma pesquisa nesse sentido, haveria essa concordância, né? Então, porque as condenações, na sua grande maioria, porque há ali elementos probatórios suficientes, né? E as absolvições também pela insuficiência de provas, ou às vezes aquela questão de que, bom, eu posso até entender, né, entender que o réu deveria ser condenado, mas eu também tenho que compreender que, de outro lado, tem um trabalho de defesa que trouxe argumentos que são plausíveis e que aquela decisão é aceitável. Sim, dentro da estrutura do direito. Dentro daquele primeiro gancho ali que tu trouxeste, a questão da defesa da honra, né? Acho que a sociedade foi evoluindo, e aí a questão cultural, né? E a questão que vai sendo uma fonte de modificação para a aplicação do direito, né, a importância dos próprios costumes, né, então se tolerava antes, né, olha, que o sujeito fosse absolvido ou que tivesse uma diminuição de pena pelo atenuante da violenta emoção, né, e tudo mais, só que hoje é algo impensável na nossa sociedade. Né, nós evoluímos. Não tem mais espaço na sociedade para essa visão. Exatamente, né? a ponto de ser um agravante. Hoje, com a lei nova, com a reforma que nós tivemos no final do ano passado, em dezembro, o feminicídio, por exemplo, passou a ser um crime autônomo. Sim. E a pena passou a ser a pena mais alta do Código Penal. Né? Então, de 20 a 40 anos de pena, sendo que no 121A, que é hoje o tipo, né? Inserido no Código Penal, não tem nem a possibilidade do privilégio. Por quê? Porque o artigo 121, o homicídio, né? Entendi. Eles têm ali o parágrafo 1º, que é o homicídio praticado sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, ou, né, relevante valor moral ou social. Se aplica para os homicídios em geral hoje. Só que como a lei nova, ela tipificou expressa e de forma específica o feminicídio, né, eu não tenho como pegar o parágrafo 1º e jogar lá para o feminicídio. E ali o legislador hoje ele não trouxe essa previsão. Ou seja, hoje não tem mais essa situação. Claro que a legítima defesa da honra poderia ser levantada pelo defensor. No 121. Só que, até no feminicídio. Só que com a decisão do Supremo Tribunal Federal, acabou. Sepultou. E tu sabes assim, uma coisa que eu acho bem interessante dentro desse aspecto veja só como houve um desenvolvimento dessa questão cultural, porque sempre foi uma grande crítica do Código Penal que as penas para os crimes patrimoniais sempre eram mais altas e mais protetivas do bem jurídico do que a própria pessoa humana. Então hoje isso foi se invertendo, isso é um grande avanço dentro do direito penal, né? Porque eu me recordo, assim, não faz, né, com o passar do tempo, foi, de uma certa forma, permaneceu os crimes contra o patrimônio como eram, e os crimes contra a vida, foi entrando nova legislação em vários aspectos, seja na Lei Maria da Penha,
agora a lei Henri Estatuto do Borel, Idoso, eu acho. Qual é? Borel, Estatuto do Idoso. Estatuto do todas Idoso, essas o próprio deficientes. ECA. É. Então começaram a entrar Sim. outros protetivos legais que não Perfeito. existiam. Não Então existiam. isso é um avanço civilizacional. Né? Sim, mas só Exatamente. uma provocação Exatamente. filosófica agora, em termos Ótimo. disso aí. Tá Se faltando. nós estamos falando de dignidade da pessoa humana, vocês acham que o agravamento da pena é protetivo da dignidade da pessoa humana? Claro, porque tem os dois lados, né? Tem a pessoa punida e tem o bem protegido, no Sim. caso, a vida. Sim, Tá mas bem? Então eu só estou colocando assim, Não, é um dos caminhos, pode ter uma medida que ultrapasse. é que é sempre essa, e está mais do que correta essa tua observação, né? Pelo fato de Sim. que, bom, o direito ele sempre vai tentar gerar mecanismos vamos dizer assim, que deem essa resposta justa para aquele caso. Então, assim, ó, tanto o direito ele tem que ter a possibilidade, né? Outro dia eu falava até para o Conrado, né? Tu vai ter o princípio da insignificância, que vai até, por uma questão principiológica, tu vai até afastar A a tipicidade. tipicidade, ou seja, o sujeito furtou um copo plástico. Bom, não tem relevância jurídico penal, né? como também para mostrar que há proteção, que há uma resposta, né, para quem é vitimado, uma família que é vitimada em casos gravíssimos, como um homicídio, né, da pessoa matar outra pessoa, Suprimir o membro da e aí família. pegar Um perdeu a e aí vida praticar outro esse perdeu a crime família. contra uma pessoa que a gente sabe que é uma situação de vulnerabilidade, né, que é uma situação às vezes de uma mulher que é, né, oprimida pelo homem, ou uma criança, ou um idoso, ou um portador de deficiência, né? Poxa vida, né? Ou seja, é importante que haja também nesse caráter que a sociedade, falando da questão filosófica, nós temos sim uma questão de linguagem, uma questão de simbologia que é importante. Nós não podemos dizer que não é importante. Sim, então, muito importante. quando o Estado ele coloca uma pena mais severa para aquele que mata uma mulher, exatamente está querendo dizer o seguinte: não é para matar a mulher. Né? Tem um aspecto, se me permite, Marcos, eu acho que também isso que o Leandro colocou, eu achei muito interessante essa questão, porque, de uma certa forma também, isso é digamos assim, um inibidor da justiça privada. Sempre, Se o Estado não Montesquieu. toma uma atitude... Sempre, né? Montesquieu, exatamente. Montesquieu ele dizia que vocês dois germanófilos, ele dizia que os germanos na época, né, ele dizia, ao contrário de todo o resto do mundo, a pena era aplicada em defesa do réu, porque enquanto ele não fosse punido judicialmente, ele estava sujeito à vingança privada, que poderia ser desproporcional e impessoal, poderia atingir toda a família. Então o réu queria ser processado. Garantia. Mas assim, Leandro e Conrado, eu em algumas oportunidades eu cheguei a falar isso em casos de júri envolvendo tráfico de drogas. Sim. De dizer que o réu, que ali tinha provas, deveria ser condenado, estava salvando a vida dele. Porque se ele fosse solto naquele dia, ele ia ser assassinado. Sim. E daqui a pouco poderia ter familiares dele assassinados. Exatamente. Então, essa situação hoje, em razão dessa barbárie, né, de que virou essa questão lamentável do crime organizado e de tráfico de drogas, a gente se deparar com isso é uma tristeza, né? Mas certamente é o que ocorre lá. E esse ainda segue sendo os fundamentos do direito processual penal. Porque se você não tem uma sequência de regras no tempo, é para afastar o direito. O direito ele existe exatamente para não ter a imediatidade, porque aí a emoção é a razão. O camarada vai entrar elementos irracionais na decisão e o processo tem toda essa reconstrução, né? Exatamente para que as pessoas tenham racionalidade. Sim. É uma das fundamentos do processo penal. Exatamente. Nesse ponto ainda, com certeza, eu tratando em termos de dignidade da pessoa humana, da vítima, e tem dois pontos aqui que você colocou, né? E aqui já separando, em termos inclusive filosóficos e em termos jurídicos também, e sociológicos, né? É muito interessante, porque não só contra a mulher, mas nesses crimes que são frutos da emoção, e crimes de sangue ou de morte, né, dentro da família,
eu acho que o tribunal do júri ele tem uma função, inclusive, de catarse social, né? Que nem a gente assistiu, que tipo assim, a sociedade acompanha o Sim, julgamento. muito Quando boa, morre uma bem criança, observado. quando Exatamente. morre 4 crianças, Verdade. Exato. então É uma tem catarse. é uma verdade. catarse. Tem o que nem vocês colocaram, que a mim passava desapercebido, que eu nunca trabalhei com essa área do direito, mas de fato há um julgamento técnico previamente, né, antes da pronúncia, Sim, a exato. respeito de um filtro de direito e um filtro, se a conduta é típica, e um filtro de autoria e um filtro de provas. Formalidades, né? Todas Se as estão formalidades. suficientemente alcançadas, né, diante das exigências da lei para Uhum. ver a pronúncia, mas depois, quando é levado ao julgamento, Sim. é uma forma da família e é uma forma, claro que é uma forma sofrida, e toda a catarse eu acho que é um processo É um processo Sim, sofrido, muito doloroso, sofrido, né? é um Dramático. dramático, mas ao mesmo tempo é uma forma da sociedade e da família e das vítimas verem a sua dignidade, inclusive da sociedade também, Sim. respeitada Respeitar, e reconhecer a sua dor reconhecida. também, né? Exato, Exato. que é Reconhecer algo a sua dor, que ver é a algo sua dor reconhecida. fundamental. Eu né? tenho uma É experiência de importante muitos isso. anos E isso, por outro né? lado, o E no réu também é frente a frente protegido, ali, né, Márcio? É o que tu dizias também. E por outro lado, o réu também se sente protegido de estar isso. vendo que aquilo está acontecendo, então debatendo aquele ato que ele cometeu ou não cometeu. Né? Claro. com a capacidade Por de se isso, defender. se defender. por isso que eu sempre digo assim, às vezes me perguntavam em coisa, né? Mas o réu, ele, né, ameaça, o réu, ele fica, não sei. Não, se for um trabalho técnico no tribunal do júri, Sim. como eu falo, analisar as provas, o réu ali, ele tem a plena noção e a visibilidade de tudo que existe contra ele. É interessante. Entende? Se ali, porque num processo assim, ó, escrito, né, vamos dizer assim, ó, o promotor faz as suas razões ali escritas, Transparência. o defensor faz as razões escritas, o juiz julga no seu gabinete ali. Então, mas ele não vai ter acesso a isso, deve ter, né, ser intimado da sentença, mas vai ter o resultado. Ali não. Ali ele tem, ali a acusação tem que, né, vai mostrar perante os jurados e o público tudo que existe, vai ser ouvido o seu defensor, advogado ou defensor público, que vai também esmiuçar toda a prova do processo, e ao final tem o julgamento. Eu acho então que ele é muito tem esse aspecto. Uma observação em relação a isso que eu acho que é bem interessante. Porque nós, lamentavelmente, a execução penal no Brasil não acompanha, digamos assim, o avanço da legislação e mesmo da jurisprudência. Né? Nós ainda não atingimos ainda uma maturidade, aí eu diria até assim, cultural e civilizacional, de termos presídios adequados às demandas, que é uma necessidade de qualquer país. De ter presídios em boas condições, que tu consiga separar presos, tu ter uma rotina, tu desenvolver um trabalho e tentar, assim, então, uma recuperação. Tu tem razão. Eu só também discutindo, né, sociologicamente o que você apresentou, eu concordo contigo, né? A gente já discutiu com aquele professor do Uruguai, que ele tem trabalho sobre esse tema, mas que nem eu te coloquei, a realidade carcerária do Uruguai é diferente da brasileira. Então, né? Então o problema também, o Brasil é um país continental. Segundo, né, eu acho que o problema, eu concordo contigo, mas o problema é mais complexo. Tu apresenta uma aresta do problema, porque politicamente, que não é a questão do judiciário, por isso que para ti fica mais estrita a discussão, mas politicamente é aquela velha discussão de investir em colégios ou investir em presídios, sabe? E politicamente investir em presídios é tipo investimento que ninguém quer, porque ninguém quer presídio na sua cidade, sabe? Não é tão simples. Eu não discordo de ti, acho que tem que qualificar. Eu que nem estava falando para vocês antes agora de nós começarmos o nosso bate-papo, tinha uma época que eu fazia com os alunos da UBRA de Torres visitação ao presídio feminino, que é um presídio modelo, que é um presídio assim que tem boas condições, respeita a dignidade, tem atividades de reinserção social. Não é um ambiente degradante, é um ambiente, né, a família delas visita elas lá, no Dia das Crianças, Dia das Mães, tem condições, são 90 presas também, é uma coisinha, assim, é um presídio minúsculo. Menor, né? Aí o Estado tem o domínio o domínio da sociedade.
Esse que é o problema, né? A questão prisional ali, que é um problema sério da questão da dignidade da pessoa humana, né? A gente sabe, porque Não realmente acompanha, são né? situações Lamentavelmente, o extremamente Brasil, nós sérias. temos um problema no Brasil. E essa questão que colocas até tem um exemplo bem interessante. Eu era juiz na cidade anterior e um dia um vereador que era advogado, muito bacana, e um dia ele me disse assim, eu disse para ele, doutor, aqui essa cidade tem que ter um presídio, tem condições materiais e tudo, uma cidade boa. E ele me disse assim, doutor, se eu falar isso aqui, nunca mais eu me elejo. Então, mas na verdade, assim como tu tens um hospital, não existe sistema penal, não existe sem paredes, sem estrutura, sem tentativa, eu diria tentativa, porque isso também vai um pouco da individualidade de cada preso, de recuperação. Né? Tu tens que ter estrutura, não adianta. Então essa discussão ela é falha, porque a sociedade tem uma visão de que aquele preso ele vai desaparecer. E isso vai ser segregado. é uma fantasia. Eu acho que até hoje está um pouco melhor. Melhor, as pessoas Né? estão entendendo. Estão entendendo por causa dessa questão do crime organizado e da liderança de dentro dos presídios comandando o crime nas ruas. Eu acho que começou. Sim. Acho que criar uma cometendo crime. Então acho que está se começando a ver que não dá. Tem que aparelhar, né, a SUSEP, tem que aparelhar a Polícia Penal, os agentes penitenciários, tem que, né, fazer uma construção de presídios que, se puder, que de fato segregue. Porque exato, porque crimes e crimes, né? Nós tem temos alerta. Crimes que o cara que mata 4 filhos tem que ser segregado da sociedade. Não, aí que tá. Tem outras isso que até aquela pergunta falasse sobre a questão, às vezes, penal. Eu vou ter uma punição mais severa, vou ter uma situação de abrandamento. A mesma coisa é aí. Entende? A mesma coisa aí, para situações de criminosos dessa espécie, bom, o sujeito tem que ficar preso e não tem uma pessoa extremamente perigosa. Né? Agora, tem outros que tu tem que realmente, né, que praticou um crime patrimonial ali, para outro, bom, que se tivesse a possibilidade de ter uma contenção mínima, né, de tiver. Mas acaba que hoje nós temos um sistema realmente que é cruel nisso aí. Que acaba que a pessoa entra lá, entra amador, né, e sai profissional. Isso é triste, mas é uma realidade. Tu não tens como fazer separações. Eu assisti alguns dramas de vida, assim, Sim. do cara entrar amador e sair profissional. O problema todo, por exemplo, assim, nessa questão prisional, eu até trouxe isso, eu estava com isso na cabeça aqui para trazer essa questão, porque o Brasil ele tem uma característica bastante peculiar e triste, diria. Porque ao invés de as condições do país se adaptar à legislação, a legislação vai se adaptando às condições materiais. O país, aí é um elemento histórico que entra. O país, nós estávamos conversando até ontem, nós estamos há 140 anos da escravidão. 140 anos, o que é isso em termos de história? Nada. Nós tínhamos um indivíduo humano que tem filhos ainda de escravos. Não, nós temos praticamente, né? Porque tu vê, no final do século XIX... Filhos ou netos, pelo menos, mas exatamente. Então, e ficou uma mentalidade, lamentavelmente, assim. Então, são pessoas que, quando já não havia mais interesses comerciais na mão de obra escrava, porque esse é um fato, né? Aquilo não foi um ato generoso somente da princesa Isabel, aquilo ali foi uma constatação de que, economicamente, para os barões do café, não havia mais nenhum interesse em manter aquela mão de obra. Para eles já era um problema, porque toda a Revolução Industrial que custou para chegar no Brasil, chega no século XIX atrasada, e a Europa, uma pressão internacional imensa, então eles acabaram entregando os pontos, digamos assim, né? E aí a criminalidade, essa massa toda foi cercar as cidades, então se criou pessoas sem qualquer qualificação, inclusive digamos assim, com uma tendência, características de agricultura, de trabalho, e sem nenhum trabalho para a cidade. Então nós temos aí essa realidade. Então, eu quero dizer com isso que esta visão de 140 anos atrás, em que se convivia com um indivíduo que era no Código Civil no Código Civil não, na legislação civil da época, na legislação do Império, como coisa. Então, de um pulo até 2025, a questão da dignidade da pessoa humana, isso não pode ser esquecido, porque isso é um elemento, são camadas
culturais, sim. jurídico-culturais, São origens que sociológicas hoje, de que ordem não tem como sociológica, não tem tu, como. O Brasil como se tu trunca fechar os justamente do olhos. Brasil. Tem que, exatamente, né, Essa Conrado? questão que eu queria mencionar anteriormente. Tem que fazer essa compreensão disso tudo, né? Então, o presídio ele é um reflexo disso. O presídio nunca foi construído no Brasil para pessoas de uma determinada classe social. Ele não foi pensado para isso. Ele era para um elemento, Eram masmorras, uma né? masmorra Era para uma cuidar masmorra. de uma pessoa que era o... Agora, deixa eu dar só, puxando o gancho do presídio e da que a gente está discutindo o colégio, né? Certo. A experiência que eu tive. Né? Uma vez, a gente fazia visitações, mas a gente começou a fazer atividades pró as presas. Então, fazia recolhimento de donativos, várias coisas, porque senão há uma objetificação do preso que está ali, porque você não está indo com estudantes de direito num zoológico, você está indo num lugar onde pessoas estão reclusas, e pessoas dignas, né? Sim. Cometeram crime, mas enquanto seres humanos, preservam a sua dignidade. Tem que pagar pelo que cometeram. Perfeito, Sim, eles estão ali para pagar, mas existe nessa dívida que eles têm para com a sociedade, para com as vítimas, né, que tem a sua dignidade a ser preservada, eles também têm, enquanto seres humanos, né, uma dignidade a ser preservada. Sim. Estamos de acordo, tá, quanto a isso. Agora, deu um fato curioso. A gente fazia atividades como recolhimento. Eles queriam uma sala de costura para fazer oficina. Recolhemos máquina de costura. Queriam uma data show para fazer palestras. Conseguimos data show. Nós fazíamos várias atividades. Era bem interessante. E uma delas foi no Dia das Crianças. Eles queriam fazer uma reunião com as crianças para ir lá no presídio. E aí nós fizemos um recolhimento de presentes, mas isso eles tinham bastante doação para as crianças. Eles tinham mais dificuldade de conseguir para as presidiárias do que para as crianças. Segundo lugar, né, aqui tem uma questão que o crime feminino ele tem uma característica específica que raramente é um crime praticado com violência. Normalmente é tráfico de drogas e normalmente não são elas, as traficantes. Elas são as mulheres dos traficantes que vão presos. Hoje e aí, é um pouquinho diferente, mas ainda tem essa grande, acho que acho que ainda quando o cara assim. é preso, elas assumem. Né? Mas tá. Hoje tem gente mais envolvida, mas desculpa, eu não quero cortar o teu raciocínio. Tem especificidades, digamos assim. Exato. O que acontece? A gente recolheu donativos para fazer tipo uma festa para as filhas, os filhos e as filhas das presas. Perguntei para a diretora, e eu já tinha bastante intimidade com ela, até hoje é minha amiga, inclusive eu disse, mas diretora, como é que funciona isso aqui? Vocês chamam as crianças aqui, e quando elas chegam, como é que vocês conversam? Porque crianças de 5 anos, para entrar num presídio, como é que vocês explicam para elas? Aí ela diz assim, não, a gente explica que a mãe tá tipo num colégio e tal. Aí eu disse assim, e o pior que o choque é que o presídio, esse feminino que é especial, que é muito melhor que muitos colégios. Para as crianças não era tão difícil de entender isso. Olha aí, porque isso é aí que o cara olha o presídio, e não é uma crítica ao presídio, mas é uma crítica à condição dos colégios, porque as crianças entendiam aquilo como um colégio. Para elas, quando entravam, o colégio delas estava em piores situações do que o próprio as escolas estaduais, coisas assim, o abandono. Mas isso é um caso só, isso aí é um caso excepcional. Porque assim, nós temos assim estruturas assim razoáveis, né, no sistema prisional, mas tem outras que deixam a desejar. Exatamente. E hoje, na verdade, assim, o que nós precisaríamos hoje, aquilo que, digamos assim, ainda está num plano talvez muito idealístico, né? É uma reforma da lei de execução penal, é uma lei antiga, ela ainda tem muito a responder, ela traz ainda aspectos, né? Por exemplo, separação de presos, essa coisa toda, mas ela já precisa de algumas reformas, é uma lei de 1984, nós estamos em 2025. E a realidade é outra, nós temos outros tipos de criminalidade de 1900, porque quando chegamos em 1984, já era, porque quando a lei sai, ela já vem sendo discutida há muitos anos antes. Então isso já vem sendo discutido nos anos 60. Nos anos 60, né? Então tu vai ter a resposta lá. Então hoje nós precisamos de uma nova resposta. Mas eu acho que essa visibilidade do preso ela é fundamental para que a sociedade compreenda que há uma necessidade disso, porque é uma necessidade de autoproteção. É uma autoproteção. Quando o preso ele passa por um sistema prisional decente, organizado, que tem celas individualizadas, individualizadas no sentido
não somente um preso talvez, mas digamos assim, não com 30 num espaço de metro quadrado em que tu tem 2 metros quadrados para cada pessoa, que enquanto um senta, tem que levantar. Aí vai virar uma fera, né? Tu Vai vira virar fera. um bicho, né? Não, Porque e é um aí, troço por horroroso. exemplo, ou então, como acontece em algumas alas, que determinada facção que comanda a ala. Isso não pode acontecer. E mesmo voltando ao tema, né, na preservação da dignidade da pessoa humana da vítima, isso justifica uma resposta, uma repressão ao preso, mas também há limites nessa repressão, que é o respeito da dignidade, que nem você diz, tratar um ser humano como uma fera e depois devolver à sociedade, você não vai ter nada melhor como resultado, a não ser uma pessoa mais essa mudança em relação às vítimas, né? E também se estendeu isso às testemunhas, veio principalmente também uma constatação que às vezes, né, no processo, essa vítima, os seus familiares ficavam totalmente esquecidos. Então, aquilo que a gente falou aqui no início, da questão do júri, da pessoa se sentir assistida, de ver que o Estado também está preocupado em fazer valer, né, aquele direito que ela tem, né, que a pessoa tem, né, de ver a justiça ser realizada, de ver, né, poxa, fui vítima de um crime, nunca ninguém me procurou, nunca foi ouvido, nunca ninguém se sensibilizou. Hoje nós temos todos esses mecanismos, e aí vou lá para aquele início, quando tu falasse da Lei Maria da Penha, da questão da mulher, porque aí começou a evoluir isso a tal ponto, e se enxergar, porque antigamente um primeiro passo, né, vamos dizer assim, quando se falava na área penal, indignidade da pessoa humana, se falava sempre do réu, por causa desse problema gravíssimo que é o sistema prisional. Sim. E, às vezes, do atropelo de formalidades no processo penal e tudo mais, que levava a uma condenação. E era o ator principal o personagem principal. Eu acho que isso se debateu muito e se evolui bastante, né, de saber, olha, pelo menos a gente pode estar numa situação concreta de problema no sistema prisional e tudo mais, mas eu acho que é algo que entrou no debate e hoje todos concordam que a coisa precisa melhorar demais nesse aspecto, né? Mas se busca, né, dar o possível dessa questão de um cumprimento com a dignidade mínima para o acusado e todas as suas garantias durante o processo. Agora, a vítima ficou esquecida nisso. E isso gerava, né, aquele chavão que beirava uma coisa de ignorância, assim, né? De que, bom, direitos humanos é só para bandido. Isso é uma ignorância tremenda. E isso, né, era esse nada. chavão mas é questão que a população via a coisa dessa forma. Mas que, de certa maneira, tinha essa despreocupação com a vítima. É verdade. Né? Muito processo. Era o segundo estudo. E tanto nós vimos o quê? Que no direito internacional, né, as cortes lá de direitos humanos e tudo mais, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, começou a dar um tratamento para as vítimas, né? E ali nós tivemos em Portugal legislação específica de proteção às vítimas, de oitiva, criando o quê? Como veio na Lei Maria da Penha, porque as coisas vão vindo devagar. Né? Eu acho interessante. Com o quê? Com atendimento psicológico. Exato. Com a questão toda da rede. Eu participei em Rio Grande, lá não tinha Lei Maria da Penha ainda. Só que aquilo era uma necessidade que eu, como promotor na época, e junto com assistentes sociais, junto com psicólogos, a gente criou ali um mecanismo que é o que está na lei, que era o seguinte: eu pegava uma situação grave, né, vendo que assim, aquelas mulheres sendo espancadas, não sei o quê, tem 3, 4 filhos que estão todo dia vivenciando aquela situação, né, nós precisávamos dizer, nós temos que, no mínimo, garantir uma assistência psicológica para essa mulher, né, nós temos que buscar segurança para ela. Então, era polícia militar, polícia civil, assistente social, psicólogo, se criou rede de atendimento. Exatamente. Então, a partir disso, aí nós vimos que na lei houve essa modificação na Lei Maria da Penha. Então, hoje, em todos os lugares tem essa rede de atendimento para as mulheres, né, criando rede de atendimento para vítimas e familiares. A polícia, ao mesmo tempo, patrulha Maria da Penha, né, ou seja, fazendo um trabalho específico para aquele tipo de vítima. Então, se buscou esse caminho desse reconhecimento da dignidade, da pessoa, importância da vítima, e que se estende para os familiares. É uma coisa importante, talvez, assim, só para enfatizar o que tu disseste, apenas estou só
digamos assim, botando um pouquinho mais de ênfase em alguns tópicos, assim, da minha percepção, é que realmente, assim, ó, eu não vejo, tá dentro do processo penal hoje, eu acho que ele tá razoável, é um processo penal razoável, as falhas que existem, evidente, em todos os processos, o mundo inteiro tem problemas, é uma coisa em construção sempre, né? Direito nunca está pronto, né? Processo é uma coisa em construção sempre. Então, agora, esta rede, hoje nós estávamos conversando com os delegados aqui também, por exemplo, nós temos o processo, tem um espetacular da Polícia Civil, até tem um amigo aqui, o comissário Pinto, lá em Santa Maria do Herval, que atua lá, o delegado Saltier, também o delegado Valeriano, que nos trouxeram essa perspectiva. A própria Polícia Civil hoje já tem alguns programas que dão acolhimento. Acolhimento. Talvez, assim, por exemplo, o processo, aquele tem um projeto que eu até tive a oportunidade de conversar com a turma na Academia de Polícia, sobre o mediar. Espetacular. Então ali você tem assim, conflitos familiares, né, que você consegue, a polícia consegue já a partir de salas especializadas, com um acolhimento da mulher, e conversa, e determinadas conversas com os homens, que os homens compreendem, porque isso é um problema psicossocial e cultural. Aquilo passa de pai para filho, esta mentalidade da agressão, da violência. Então o indivíduo ele não percebe, é uma questão de alteridade, trazendo para o lado da filosofia, tu não consegue enxergar o outro. Então esta mentalidade de que a mulher ela tem que obedecer o homem, que ela tem que ficar em casa, ela só pode estar, isso mudou. As mulheres foram conquistando seu espaço, né? E eu diria que dentro do processo penal, eu acho que isso também é importante, assim, eu vejo dentro do processo penal, mesmo, talvez, não vejo, assim, hipótese ainda, pelo menos, eu nunca vi nenhuma ideia, assim, que tenha me convencido de que, por hora, segue este caminho, porque o que tem que preservar ali, no caso, é a possibilidade digamos assim, a exigência de paridade de armas, né? Tu trazer o controle do juiz hoje, ele tem que se focar dentro do processo, do procedimento, não dá para fazer atalhos, nós temos que trabalhar com procedimentos, porque o procedimento, ele é a garantia do réu. Perfeito. Ele é a garantia, né? Do réu e da vítima e também. Da vítima também, porque assim, veja bem, não adianta você trazer atalhos, né? Isso não constrói nada, você não tem legitimidade. Agora, a rede, isso é uma coisa que eu acho que no Brasil está crescendo maravilhosamente bem, tudo que tu disseste, na verdade, e tu disseste também, né? Que é esta rede que vai se formando, né, de proteções. Hoje nós temos aqui casas de acolhimento de mulheres vítimas de violência em que elas são ocultas, são casas ocultas. Hoje nós temos a Lei Maria da Penha trabalhando, a própria patrulha está na hora, chega na hora ali, e o indivíduo eventualmente é preso na hora. E se ele se aproximar, se ele viola o distanciamento geralmente fixado pelo juiz, é preso. Vai ser preso. É prisão. Não tem, não, mas eu vim aqui, eu vim entregar aqui um telegrama. Não tem nada disso, é prisão. Então, assim, isso vai criando também coragem e vai mudando a mentalidade. A mentalidade, né? exato. Então, eu vejo isso com muito bons olhos. Porque você pegando um gancho nisso, né, dessa mudança. Conrado, né, nós já temos bastante tempo de atividade profissional, né? Então, assim, antigamente, digo isso, e não digo que seja muito tempo, né? A mulher chegava lá para prestar um depoimento e todo mundo olhava, né? Ninguém dava bola. Só a palavra dela não vale. É mimimi. Hoje não, né? Hoje tem um protagonismo, né? E a oitiva vai se prestar muito atenção naquela oitiva, porque são crimes que acontecem dentro da residência, são do ambiente doméstico, e a prova, às vezes, que se tem é a palavra dela. Exatamente. Né? Claro que não vai ser qualquer denúncia infundada, mas ela vai ser ouvida, ela vai ter alguém que vai ouvir.
Antigamente era uma total desconfiança. Que era casado com o quê? Com a ideia de legítima defesa da honra, de que podia tudo, que, né, que a mulher que traiu então ela tinha que ser assassinada, né? Então isso também uma demonstração de que as coisas mudaram, né? Porque jamais ia ser um homem condenado somente com a palavra da mulher. E com a Lei Maria da Penha e com a jurisprudência que foi se firmando e foi se firmando, e vendo, olha... Né? Isso entra na área da infância e juventude, né? Porque se tu tens aqueles crimes, né? Os crimes sexuais que envolvem vulneráveis, e aí vulneráveis não só crianças, né? Pessoas que têm problemas cognitivos, doenças severas, paralisias, é muito comum. Muito comum, e aquilo não tinha praticamente prova dentro do judiciário, porque... não se tinha como tu... Só que a partir daí também houve uma especialização da escuta por parte tanto do Ministério Público, da polícia e do judiciário, dos juízes também, que começaram também a se sensibilizar com aqueles relatos. É uma mudança. Porque é muito importante a formação, isso eu acho que é importante para os alunos também, colega, assim, a questão da preparação dos... Certo. Todos os operadores do direito. Eu sempre digo, às vezes, até em sessão de julgamento, eu digo assim que o advogado, ele não é só o advogado do réu, ele também é o psicólogo do réu. Porque, geralmente, ele ouve toda a história, entra dentro do drama, mesmo escutando a pessoa contando. A vítima vai na delegacia, o policial que tem um preparo, que tenha, ele também escuta aquela dor. Então, depois o promotor e o juiz também tem que escutar essa dor, entender que se aquilo, e ter este discernimento, essa capacidade de avaliar se aquilo é verdade ou não. Porque isso é uma questão assim, de uma mudança cultural muito forte. Muito forte. Porque assim, certamente tu tinhas há um tempo atrás o policial que era machista, o promotor machista, o juiz machista, porque os desembargadores, e os desembargadores, exatamente. Os ministros. Eu tive um processo lá nos meus primórdios, né? Que foi afastada na fase da pronúncia, o sujeito matou a mulher porque ele namorava, ele fez uma obra, ele era pedreiro, fez a obra na casa dele, e ele terminou a obra, ela pegou e disse, não te quero mais. Foi algo realmente, pegar a motivação dele, ele se sentiu usado, né? Só que o que ele fez? Ele matou a mulher. Ele matou essa mulher. E eu tinha denunciado como homicídio qualificado por esse motivo absurdo, né? E também a situação que ele invadiu a casa, matou na frente de uma criança. Vê como é que são as coisas. Naquela época, né, o tribunal aqui afastou as duas qualificadoras, ele foi a júri por homicídio simples. Pois é, veja só. Mas tu vê como essa questão... hoje cultural, jamais isso aconteceria. Mas tu imagina, naquela época, há mais de 20 anos atrás, os desembargadores tinham uma formação, é aí que eu digo, a questão é cultural. Cultural. Né? É cultural, porque uma mulher ia fazer uma denúncia para o Ministério Público ou na delegacia de polícia, dizendo, olha, eu estou sofrendo abuso tal, ou não sei o quê. O policial, pela roupa que a mulher estivesse usando, ele ia dar uma risada, uma debochada e não ia registrar a ocorrência. Sabe? Isso hoje é impensável acontecer, porque se preparou, a mudança cultural foi muito forte, a legislação teve a sua importância, aí o direito de fazer também essa pressão, né? Mas hoje tu tens policiais, tu tens membros do Ministério Público, os juízes, os desembargadores. Hoje o sistema judiciário, o que eu percebo hoje, né? ele está acolhendo mais e ele está dialogando. Ainda, claro, acolhendo que tem a vítima, falhas. quando você fala. Vai ter falhas. Eu acho que essa falhas, dinâmica é outra hoje, quando nós começamos a carreira. Uma coisa que eu aprendi, inclusive, com o desembargador Márcio Schler, quando a gente gravou com ele a primeira vez, né? Mas é verdade que eu aprendi contigo e eu não tinha me dado conta que essa função inicial do júri, que legitimava de ser julgado por iguais, né? Havia mudado essa realidade, né, que você falou para nós, e aqui você já tocou algumas vezes, né? Claro. Mas, de certa forma, a vítima, a gente falou bastante sobre a vítima nesses crimes passionais dentro da família ou dos que envolvem pessoas mais fracas, mas boa parte do trabalho do júri hoje é lidar com crime profissional, com facções, com essa outra dimensão que talvez
o júri não responda mais. Então, eu queria aproveitar a tua sólida experiência e tua também, nesses casos. É uma coisa que eu ouvi de ti, que realmente boa parte do teu trabalho no tribunal de júri era lidar com homicídios de facção. Exato. E aí que é tipo assim, o crime profissional numa escala, né, numa escala organizacional que realmente que não se conhecia no Brasil, eu acho, até algum tempo atrás, né? E como é que você acha que fica a vítima nessa situação? Você já tocou em alguns pontos. E como é que fica a legitimidade do júri, se o júri cumpre a sua função, se a vítima ainda se vê, ou se aqui, que nem você diz, de repente a vítima aqui pode ser o próprio homicida, porque se ele não for julgado, ele pode ser justiçado pela função. Primeiro, Leandro, assim, ó, eu vejo que uma coisa tem que ser... percentuais. É um percentual grande? Sim, muito grande. De crime de facção, isso é uma grande regra hoje no júri, né? Agora, tem até propostas, né, de que esse homicídio relacionado com o tráfico não ficasse no júri. Tem uma proposta nesse sentido. Embora eu ache, né, que o júri ele condena, né? Porque esses processos, a prova quase sempre é uma prova que é no telefone celular, né, ou alguma informação, porque é um processo em que ninguém vai ser testemunha. Ninguém vai ser testemunha, impera a lei do silêncio, né, quem falar acaba sendo assassinado, isso eu vi acontecer, né? Então, é um processo de uma prova, às vezes, muito difícil, mas o júri ele dá uma resposta, sim, em relação a isso, que aí eu acho que é coerente, até porque para chegar no júri, volto a dizer, passou pelo crivo do Poder Judiciário por um juiz togado, né? Então o júri vai fazer a sua análise do processo. E aí, quando às vezes essa matança, esse negócio assim, o júri é muito rígido com isso, embora todo o risco que o jurado possa ter e se sinta nisso. Né? Nem acontece, né, de ser jurado, ser perseguido, mas a pessoa que está ali, certamente ela não se sente à vontade. Né? É algo muito difícil. Mas o que eu queria dizer, no aspecto da dignidade, que é uma reflexão aqui, é de que às vezes se fala muito dessa questão, né, da matança desses bandidos, traficantes e tudo que mata, só que veja só, eles acabam matando, né, quando vai essas pesquisas, né, agora saiu há pouco de novo o Atlas da Violência, né, que é a pesquisa dos números nacionais, né, e ali se vê a situação, dentro até daquilo que o Conrado falou, né? Quer dizer, poxa, a vulnerabilidade desses caras, né? É um massacre da juventude. Né? Então, tu tens ali o réu, né? Os réus, esses caras que mandam, né? Dentro da organização criminosa e mandam matar, e estão ali mandando assim, ó, decepar a cabeça do cara, tiro de fuzil. Jovens, né? Uma grande gama de jovens, a maioria é jovem, que estão ali os soldados, vulneráveis nessa situação toda. E só que esses jovens aí têm as mães deles, alguns têm, né, seus filhos e tudo mais. Então, é o lado que às vezes fica esquecido nisso. Né? Fica esquecido nisso. Quando se vê envolvido, às vezes não acabam, optaram por isso, né? Eu diria, é uma grande eu acho preocupação. Que essa questão, Leandro, é bem interessante essa tua questão, e eu vou responder com a tua própria colocação anterior, a questão da catarse. Eu acho que o júri, mesmo ainda em relação às facções, ainda é importante. Eu acho que a sociedade tem uma visão ampla que não teria do processo por juiz singular. Porque o aspecto sociológico ele não é visto pela população. Quando nós julgamos, nós vemos tudo. Nós ouvimos as pessoas, nós mesmos, desembargadores, por exemplo, nós assistimos todos os vídeos das audiências, todos os processos que nós assistimos, as nossas assessorias todas, nós temos uma equipe montada de pessoas extremamente qualificadas e nós vemos todos os vídeos, todos os assessores veem os vídeos, a gente vai examinando caso a caso. E dentro deste aspecto, os processos do juiz singular não têm essa visão. E quando vai para a comunidade que toma, salvo esses crimes... claro, de maior relevância, assim, digamos assim, em termos midiáticos, né? Isso toma uma dimensão estadual, às vezes até nacional. Mas, de modo geral, a sociedade, porque tu tens toda uma comunidade que está envolvida com aquele julgamento.
Então isso é muito bom, legitima, e essa catarse, ela tem um efeito, digamos assim, trazendo um pouquinho para a filosofia hegeliano quase, da dialética, de tu fazer o alfa-rebo, da elevação, de tu chegares ali criar, desculpa, de purificação. De purificação. Então eu acho que isso para a sociedade é muito importante. Eu vou dar um exemplo também que hoje ficou muito corriqueiro. Antigamente, qualquer caso de homicídio no trânsito envolvendo pessoas alcoolizadas, motorista alcoolizado, ninguém ia a júri. Praticamente ninguém ia. Era absolutamente... A competência do júri é crimes dolosos contra vidas e você entrava como crime culposo. E, na verdade, a porta de entrada sempre foi Código de Trânsito, né? Entra ali, como hoje tem o homicídio no trânsito, etc. E tal. Mas a verdade é que com a evolução da sociedade, da percepção da sociedade, que depois vai chegando ao judiciário, isso não começa nunca no judiciário. As coisas, nós somos pessoas que integramos as nossas sociedades, nossa comunidade, somos pessoas comuns, e aquilo vai chegando e chegou um ponto em que as pessoas entenderam que aquilo ali não era mais aceitável pela porta do Código de Trânsito, que tinha a ver pela desconsideração, pelo, digamos assim, a equiparação do dolo, né, ao dolo direto, que não é dolo direto, o dolo eventual como equiparação ao dolo direto, porque ele não é dolo direto, ele não se transforma em dolo direto, ele é uma equiparação pelo, digamos assim, usando uma expressão que nós conversamos já, eu e o Márcio, a respeito disso, que, a grosso modo, né, isso na doutrina não é dito, mas assim, ó, seria quase como um grau da culpa, digamos assim, um grau excepcional da culpa que acaba fazendo uma equiparação com o dolo. Profissionalíssimo. Porque isso aí. É uma questão normativa, né? A culpa chega a um nível tão elevado, digamos assim, que ele se equipara ao dolo. A etiqueta é dolo. Aí é uma questão filosófica também. É uma questão de linguagem, né? É etiquetagem. Então, o que tu vês hoje... tem limites ali que são Não, então cinzas, tu vês né? assim, ó, que tu mencionaste sobre a catarse, né? Isso tem um aspecto pedagógico, porque a comunidade também está vendo que aquilo ali, que esta conduta banalizada até ontem, de ser, mas eu tomei só uma cerveja, eu vou dirigir. Não, mas eu estou bem, eu bebi, mas eu estou bem. Não é verdade, tu não estás bem. Aí ele vai lá, atropela e mata uma criança. E aí como é que tu explica para o familiar? E aí como é que tu explica para o familiar que vai pegar uma pena de crime culposo, que é uma que qualquer um pode... No momento, fui atender o celular, atropelei e acabei matando uma pessoa. Pode acontecer. Bom, pode acontecer com qualquer um. Por isso que a pena é de 2 a 4 anos. Agora, aquele que bebe, sai dirigindo a 200 por hora e atropela uma criança numa calçada, por exemplo, é um ato que tu não tem, tu não vai explicar. E nenhum pai de uma criança, uma mãe, né, vai entender que aquele sujeito que fez tudo isso, que usou o carro, como se diz, como uma arma, vai ser punido como qualquer um que fosse. É inaceitável. A sociedade não aceita mais. Medição do dolo, que é a intencionalidade aqui. E eu estou usando aqui Aristóteles exatamente, na retórica dele. Estou dizendo, vai chegar um grau. Que assim, é que quando você diz o cara tomou uma cerveja e saiu dirigindo, aqui ainda é meio gris a coisa. Mas vai chegar uma hora que o cara tomou alguns litros de uísque, foi para outro bar, acelerou o carro dele a 200 por hora, dentro da cidade, passou num sinal vermelho, o grau de intencionalidade dele, o grau de desrespeito pelo outro, chega a ser maior do que a intenção. Por isso que os alemães falavam muito em diferença, teoria da os alemães sempre explicavam o dolo eventual do outro, que se esse cara chega a evitação da conduta que não houve, né? A conduta dele às vezes pode ser pior do que alguém que brigou num bar e matou o outro, porque o desrespeito pelo outro ainda pode ter alguma violenta emoção, alguma coisa. A vida inteira, Leandro, trabalhando nisso, pegando muitos casos desses no tempo como promotor, né? O exemplo que eu sempre dava para os jurados era assim: bom, se eu pegar uma arma aqui agora e eu não quero matar ninguém de vocês aqui, mas eu pego, aponto uma arma, vou brincar e dou um tiro no meio de vocês e dá na testa de um aí, né? É a mesma coisa que eu pegar, tomar 1 litro de uísque, que ele falou, porque aí não é a questão da zona gris, né? Porque eu já tomei uma cerveja, não sei o quê. O direito arrumou isso aí.
Eles Sim. colocaram no 302 lá um parágrafo, dizendo, olha, Exato. o sujeito que bebeu Isso. e praticou, O código tem uma pena de mais trânsito. elevada. Só que uma coisa é tomar um copo de cerveja e É. dirigir, né? Agora, outra coisa é tu dirigir de uma forma brutal e ter enchido a cara sem ter a mínima possibilidade de controlar. Então, É. tu faz o quê? Tu anda com uma arma para alguém. Exatamente. Alguém eu vou matar. Exatamente. Não, é Aí que a o- porta Queria de entrada matar o cara, segue não. sendo A uma- indiferença pelo ódio. chega a ser mais grave do que, Claro. alguma Não, violenta que- emoção, alguma Muitos coisa assim. casos de uma É que, na briga, o cara verdade, pegou, deu uma estocada no outro numa discussão acalorada, foi provocado. Isso. Claro que é muito É. mais grave. Não, é que assim, ó, Claro que é continua muito mais sendo grave. a porta de entrada desta situação o Código de Trânsito. Mas Agora, perfeita eu a acho que tua observação. agora eu acho que tem uma coisa importante Eu não tinha salientar, nem me dado assim, conta disso. que tem uma coisa. A porta de entrada sempre vai Mas ser o Código nessa de Trânsito. foi uma né? mudança. Uma mudança. Claro que o promotor, Né? ele já vê na hora que aquilo ali é um caso de denúncia para, digamos assim, o tribunal do júri. Ele já entra com homicídio por dolo eventual. Dolo eventual. Vai cair, então, o caminho é o processo do júri. Mas acontece que nós podemos ainda desclassificar isso. Eu, particularmente, dependendo da situação, eu entendo até que quem tem que desclassificar isso é o próprio tribunal do júri, e não o juiz na pronúncia. Sim. Porque para te chegar lá, tu tens que fazer uma avaliação prévia do dolo, e tu não Aham. pode fazer isso. Quem julga, quem vai avaliar Ah, se é houve verdade. o dolo ou não, Só se for algo Se foi só se for cometido algo e se houve muito dolo ou escancarado. não. é, porque o juiz não pode. Existe a jurisprudência, ela divide em relação a isso. É. Sim. Tu vais encontrar julgados lá no STJ que diz que não, que o juiz na pronúncia pode desclassificar, ou tu vai encontrar outros que não, que eu particularmente, a minha posição é de que nós não podemos avaliar, porque se no momento que tu estás avaliando se tem dolo, tu já deixou de examinar se há indício suficiente de autoria e materialidade Só já uma foi pro dolo, situação tu já que está julgando muito- mérito. É verdade, concordo. Né? Filho. Então, Exato. não dá. Eu só queria colocar um aspecto importante em relação a essa questão, né, porque é uma questão delicada, é uma questão muito atual, a questão do álcool, que não é a nossa tarefa, fundamentalmente, digamos assim, nós nos imiscuirmos na questão da moral. O nosso a moral, ela está inserida nos tipos penais, porque quando o legislador ele traz a lei, ele já insere elementos de moralidade, que são elementos culturais, de valores, melhor até dito, né? Dentro dos valores está valores morais, valores éticos, etc. e tal. Então essa é uma questão importante, assim, que quando vem para o judiciário, a nossa tarefa, essa que às vezes é mal compreendida pela sociedade, é que nossa tarefa não é julgar moralmente as pessoas. Não é essa a nossa tarefa. E se eventualmente isso acontece no tribunal do júri, isso faz parte, talvez, dentro de uma perspectiva de um juiz leigo. Não é a nossa tarefa, juízes, julgar moralmente, elementos Não é morais. exatamente juiz leigo, é um juiz não técnico, né? É. Porque juiz leigo Juiz leigo, tu diz o juiz leigo que trabalha, Sim, por sim. exemplo, no caso do JEC, né? Não, mas o juiz, mas o juiz que é leigo no cidadão sentido sem cidadão. informação Cidadão jurado, jurídica. vamos falar em jurado, né? isso. Melhor. Eu acho que fica melhor mesmo. Mas eu acho que é muito importante essa questão de não, porque às vezes pode-se ter a falsa percepção de que nós estamos ali, que seja uma bússola da nossos julgamentos, uma questão moral. Não é. Nós somos, esta que é a diferença do juiz. Nosso trabalho é julgar tecnicamente, nosso trabalho é evidentemente que isso não nos arreda da nossa própria condição humana, isso é impossível, nós somos seres humanos, mas não está na nossa cartela de julgamento, digamos assim, a questão da moral. Não é o nosso trabalho, não é esse. Senhores, né? nós vamos adiantar da hora. Acho que nós cobrimos, assim, em termos de dignidade da pessoa humana, das vítimas, fundamentalmente nessa questão dos crimes mais graves, que é o que é realmente mais relevante, até porque a gente teria que cobrir todo o Código Penal para ver, porque há outros crimes, né? Agora houve mesmo a questão da fraude do INSS, e é uma coisa numa escala muito grande,
e é uma, assim, pessoas... Eu conheço a realidade de vários aposentados analfabetos que Claro. possuem celular, Sim. tijolão ainda, não é Sim. smartphone, que Aham. nunca vão saber se foram vítimas Vítimas ou ou não. não. E tem a dignidade da pessoa humana delas também, Sim. né? Mas a gente, para o limitado do nosso tempo, eu acho que a gente pegou os principais pontos, que é crimes dolosos contra a vida, né? Ou crimes contra a vida, e cobriu especificamente, inclusive porque já tínhamos Sim. conversado com o Márcio, essa questão do júri, que ele já mostrou bem, né, que o júri mudou muito, até remeto aqui, vou deixar linkado o outro vídeo, né, mas a história do júri no Brasil mudou muito, que uma coisa era o que havia antes, e agora, como hoje a gente conversou, apareceram coisas novas, como a questão desses crimes contra pessoas vulneráveis, né, e a receptividade, a importância Sim. e a dignidade dessas pessoas como visada. Já vimos também a questão do júri na questão dos crimes da direção, né, que é uma novidade também no Tribunal do Júri. É coisa daquele caso de Viamão para cá, né, que o cara atropelou 13 pessoas numa parada de Viamão. Foi lá que Sim, a juíza de primeira que exatamente. começou. É bem lembrado. Me lembro disso. Isso, foi lá que começou no Brasil. Tu te recordas de ano, mais ou menos? Não, mas faz uns 15 anos. Por aí. Ou mais, até Me lembro 20. bem, Acho que aquilo mais. ali Foi que o foi, eu cara acho que atropelou umas 13 pessoas numa parada de ônibus. Foi ali E a nível realmente nacional foi um marco. foi um marco Que aí o mesmo. cara simplesmente estava se lixando. Ele Exato. ficou no carro, tipo, não vai dar nada. E aí foi pronunciado a júri. E fora isso, essa grande cobertura realmente, grande percentual, né, dos crimes dolosos contra a vida e da respectiva dignidade da pessoa humana em função das vítimas e, nesse caso, também dos acusados, a questão dos crimes das facções. Sim, então, acho que a gente conseguiu cobrir. Por isso eu queria ver contigo, desembargador Márcio, se você tem uma última palavra para passar para nossos telespectadores e se quiser dar algum fechamento, alguma coisa nesse sentido de dolo, de júri, que são as tuas especialidades, né, acadêmicas e profissionais, inclusive, você tem uma sólida formação, tanto prática quanto reflexiva a respeito. E se você tem alguma coisa para dar algum fechamento, se quiser deixar uma última palavra, pode ser para nós aqui ou para essas câmeras. Não, eu agradeço mais uma vez a oportunidade, o convite, né, Leandro? E no fecho aqui eu trago também uma reflexão que é de situações que eu peguei em processos, né, da utilização assim, de casos envolvendo violência doméstica, por exemplo, né, os advogados juntarem fotos da mulher, fotos de situações, né? E hoje nós temos uma legislação que é a chamada Lei Mariana Ferrer, foi uma menina que foi durante uma audiência, vamos dizer assim, quase que torturada por perguntas, né? E que aquilo despertou, né, essa questão da necessidade da proteção efetiva, inclusive nas oitivas, né, e no que é feito no processo e na delegacia de polícia, e inclusive no tribunal do júri. Então, hoje não pode mais se ofender a testemunha como se ofendia, não se pode mais ofender a vítima. Que tem a sua dignidade, né, humana também. Exatamente nesse tem aspecto. Tem que ser protegida. Deve ter essa proteção. E hoje nós temos na legislação, né, agora há pouco tempo, né, a questão de nem 2 anos, essa mudança com essa previsão legal de proteção efetiva. Ou seja, eu não posso mais, para defender ou para acusar, usar qualquer tipo de argumento, né, que ofenda a dignidade da pessoa humana. Pessoa humana é essa testemunha ou vítima no processo penal. Excelente. E claro que se usa isso também, peguei inclusive um caso aqui de Porto Alegre, não o meu, processo que foi julgado acho que na 2ª Câmara Criminal aqui, que anulou o julgamento porque foi utilizado, sim, uma afronta ao acusado ou acusada, né, de uma forma assim absurda, né, e que houve ofensas por parte, né, do Ministério Público em relação ao acusado que não cabem mais, que não podem mais ser tolerados, que extrapola, né, o fato, né, extrapola o fato. O acusado está sendo acusado de um fato. Não posso usar, né, um direito penal do autor. Sim. Óbvio que às vezes os antecedentes demonstram, né, alguma coisa e isso é valorado, né? Mas a questão é esse registro que eu faço. Nós temos hoje uma lei que
deve ser, né, efetivamente uma garantia para que seja preservado no processo penal a dignidade, seja do acusado, seja da vítima e seja das testemunhas que são ouvidas nesse processo. Então, isso acho que é muito importante a gente aqui frisar, né, Leandro, né, nesse diálogo aqui nosso, de que esse despertar assim para algo concreto, né? Porque às vezes a questão da proteção e a dignidade, isso fica num campo muito abstrato às vezes, e que levou muito a essa ideia da ignorância de que só serve para bandido. Não, né? Vai servir para o acusado no processo penal, deve servir, mas deve servir para todos os protagonistas do processo penal, que são também as vítimas, seus familiares, as próprias testemunhas do processo, e, claro, sobretudo para o réu. Acho que isso é um avanço, como o Conrado aqui muito bem apanhou, civilizatório. Isso é muito importante para que a gente tenha uma justiça realmente que cumpra com a sua função a partir desse cuidado com essas garantias e com essas proteções todas. Conrado, uma última palavra para o pessoal que nos assiste. Eu acho que uma das coisas assim que realmente tem acontecido, né? A minha percepção é que o sistema judiciário como um todo, de alguns anos para cá, vem tomando uma outra transparência e uma outra atenção, que as pessoas estão se vendo também a importância de tu teres um sistema judiciário completo. Então, o que eu vejo, que falamos nessa rede de proteção, né? Isso, porque não adianta nós, dentro do judiciário, trazermos leis que alteram procedimentos se dentro da estrutura da sociedade, como está acontecendo hoje, nós falamos da Polícia Civil, no próprio judiciário nós temos outros trabalhos de colegas que não são propriamente processuais, mas digamos assim, dentro de que conversamos já com outros colegas aqui de mediações, esse tipo de trabalho. Então, e o Poder Executivo também envolvido, né, nessas casas de acolhimento. Então, esse envolvimento é que traz uma esperança de que realmente a gente consiga, digamos, dentro das suturas assim, mais eficazes do tecido social, né, que são rompidas com a violência e tudo. Então, é só isso que eu queria agradecer. A presença do desembargador Márcio conversando conosco aqui, e também novamente a ti, Leandro, e espero que a turma goste da nossa conversa. Tenho certeza. Então, muito obrigado, desembargador Márcio, muito obrigado, desembargador Conrado. Essa conversa foi maravilhosa, não poderia deixar de ser, com tanta experiência e com tanto fundamento acadêmico, com dois profissionais excelentes da área do direito. Então, senhores, a dignidade da pessoa humana é esse valor intrínseco que cada um de nós, todos nós, seres humanos, possuímos. E como nós vimos agora, com esses profissionais que possuem uma larga tradição de trabalho no direito e uma larga tradição também no campo da pesquisa e da reflexão sobre esses temas, ela veio se desenvolvendo. E hoje em dia nós alcançamos alguns avanços civilizacionais que certamente não são ainda o ápice, né? Ainda há muito o que ser desenvolvido, mas estamos em melhores condições. Então, um grande abraço e uma boa semana. São os votos do professor Leandro Cordioli.